Fala pessoal, tudo bem? Professor Reinaldo Emirata aqui mais uma vez para dar continuidade à aula anterior, né, que a gente estava falando sobre prismas, e agora eu trago aí um dos prismas mais importantes que existe, né, que vai aparecer demais aí nas nossas provas, é o que se chama paralelepípedo, tá? E o paralelepípedo é essa figura que está aí também na telinha. É o seguinte, ó, o paralelepípedo ele é estudado até separadamente, né, dos prismas, embora ele seja um prisma, tem uma aula específica para ele junto com o cubo, porque ele é muito utilizado, ele é muito visto aí no nosso cotidiano. Um exemplo aqui, eu tenho aqui do meu lado, uma caixa, né? Isso daqui é um paralelepípedo, tá vendo? Ele tem comprimento, ele tem também a largura e tem a altura. Então toda a caixa, né, mais ou menos nesse estilo que tenha comprimento, largura e altura, ou até mesmo profundidade, né, tanto faz, ele vai ser chamado de um paralelepípedo. Um outro exemplo aí do cotidiano é a própria sala de estar, né? Se você está dentro de uma sala, se você está dentro de um quarto, você pode dizer que, pela geometria espacial, você está dentro de um paralelepípedo, tá? Então, basicamente é isso. Eu tenho que ter comprimento, largura e altura. Eu falo profundidade também porque uma piscina, imagina uma piscina uma piscina olímpica, né? Uma piscina olímpica, ela é um paralelepípedo. Ela vai ter o comprimento, ela tem a sua largura e tem a sua profundidade. Logo, ela é um paralelepípedo. Mas o que eu preciso saber de paralelepípedos? Eu preciso saber essas três coisas aí, ó. Volume, área total e diagonal, tá? Diagonal é o que está representado aqui, ó. Vem lá de um vértice lá de cima até um vértice aqui embaixo. Então, diagonal vai ser sempre a distância dos dois vértices mais distantes possíveis. Por exemplo, eu coloquei aqui, ó, esse desenho representando a diagonal, mas poderia também sair desse vértice aqui embaixo até aquele vértice lá em cima. Então, diagonal é isso, é a distância entre os dois vértices mais distantes dentro de um paralelepípedo. Como é que calculo o volume? Vamos lá. Volume vai ser sempre calculado bem tranquilo, ó. A vezes B vezes C. É assim que eu calculo o volume de um paralelepípedo, tá? A vezes B vezes C, que seria comprimento vezes largura vezes altura. Não importa a ordem, já que isso daqui é uma multiplicação. A área total é essa formulazinha aqui, ó. 2 vezes, aí eu vou multiplicando sempre de 2 em 2 e somando, ó. A vezes B mais A vezes C mais B vezes C. Então é assim que eu calculo, né, a área total de um paralelepípedo. E por último aqui a diagonal de um paralelepípedo. Eu vou ter aqui A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, que seriam as três dimensões, né, todas elas elevadas ao quadrado, só que tudo isso dentro de uma raiz quadrada. Então eu tenho aqui a formulazinha que eu consigo calcular, que eu consigo obter a diagonal de um paralelepípedo. Tudo bem, pessoal? Então, essas três fórmulas aí, elas são muito simples também de serem demonstradas, mas pra gente aqui, você vai memorizar, que vai ser suficiente para que a gente consiga prosseguir aí. Tudo bem? Vamos falar agora sobre o cubo, que nada mais é do que um paralelepípedo, só tem uma diferença. As três dimensões de um cubo são todas iguais. O comprimento vai ser igual à largura, que vai ser igual à altura. Daí esse paralelepípedo recebe um nome especial, que também está aí na tela de vocês, que é o cubo. Percebe o seguinte, ó, aqui nesse cubo, o comprimento é A, a largura é A e também aqui a altura é A. Então, se eu tenho as três dimensões iguais de um paralelepípedo, eu chamo esse paralelepípedo de cubo. Também vou ter lá a sua diagonal. No cubo também vai ser pedido algumas vezes para a gente calcular a diagonal da sua face. Não necessariamente essa diagonal aqui, que é a diagonal do cubo propriamente dito. Mas isso daí a gente vai ver um pouquinho melhor nos exemplos, tá? Eu tenho aqui então para calcular, eu preciso calcular o volume de um cubo, a área total de um cubo, a diagonal do cubo e a diagonal de uma face do cubo. É bem tranquilo, tá? Então esses três primeiros aqui, ó, volume, área total, diagonal do cubo é idêntico ao paralelepípedo. E agora eu também consigo calcular a diagonal da face de um cubo. E a diagonal da face do cubo é como se eu saísse daqui, ó, desse vértice aqui de cima, viesse até esse outro vértice aqui embaixo, ou seja, dentro da mesma face, tá? Percebeu a diferença? Diagonal do cubo é aquela lá de dentro, ó. Saiu daqui e tá vindo até aqui embaixo. Da mesma forma, lá da diagonal do paralelepípedo é a distância dos vértices mais distantes. Tudo bem? E agora a diagonal da face, olha, se a da face é a distância dos dois vértices mais distantes em uma face do cubo, tudo bem? Vamos lá, volume do cubo, eu vou calcular como A, que é a aresta dele, né, elevado ao cubo. A área total do cubo vai ser 6 vezes
A ao quadrado, a aresta ao quadrado. A diagonal do cubo, eu vou calcular a sua aresta e vou multiplicar pela raiz de 3. E olha a diferença agora, ó. Diagonal da face do cubo. Você vai continuar pegando a aresta do cubo, só que agora você vai multiplicar pela raiz de 2. Isso daí vem lá da diagonal do quadrado, se você lembrar lá da geometria plana. Então são essas cores aí que eu preciso que vocês guardem para a gente fazer exercícios relacionados a paralelepípedo e exercícios relacionados a cubo. Vamos direto já para um exemplo. Está dizendo o seguinte: determine o volume, a área total e a diagonal de um paralelepípedo cujo comprimento, né, é 4 centímetros, a largura 2 centímetros e a altura 3 centímetros. Eu não preciso desenhar aqui o paralelepípedo, tá? Mas eu vou botar aqui só por ser o nosso primeiro exemplo, ó. Imagina que eu tenho aqui um paralelepípedo, ó. Estou desenhando aqui um retângulo e agora, para ficar em 3 dimensões, né, eu coloco assim. Tá, então tem aí o esboço de um paralelepípedo, onde o comprimento é 4 centímetros, vou botar só o 4, tá? Já está subentendido que está em centímetros. A largura é 2 centímetros e a altura 3 centímetros. Vamos lá, vamos calcular aí volume, área total e diagonal desse paralelepípedo. Olha aqui, ó, volume. Eu vou calcular A vezes B vezes C. Então, como não importa a ordem, tanto faz quem é A, quem é B e quem é C. Eu vou multiplicar as 3 dimensões ali. Olha como é que fica fácil, ó. 2 vezes 4 dá 8, 8 vezes 3, 24. Então, o volume é de 24. E agora preste atenção na unidade de medida. Ó. Se eu estou falando de centímetro, né? Tudo aqui está em centímetro. São 24 centímetros elevado ao cubo. Eu leio 24 centímetros cúbicos. E agora vamos calcular a área total. Está pedindo a área total também. A área total eu vou chamar aqui de A. Vai ser igual a 2 vezes, aí eu tenho que fazer essa continha aqui dentro do parênteses, ó. 2 vezes 4, mais 2 vezes 3, mais 3 vezes 4. Tudo bem? Então eu memorizei aquela nossa fórmula e agora eu só faço as continhas aqui. A área total aí vai ser 2 vezes, vamos ver como é que vai ficar lá dentro do parênteses, ó. 2 vezes 4 dá 8. Mais 2 vezes 3, que é 6, mais 3 vezes 4, que dá 12. Então, eu vou somar tudo isso daí, depois multiplicar pelo 2, que está do lado de fora do parênteses. Eu vou ficar com 2 vezes, olha aqui, 8 mais 6 dá 14. 14 mais 12, 26. Então, eu tenho aqui 26. Então, a área total vai ser 2 vezes 26. A área total é igual a 52. Pessoal, é igual a 52, mais uma vez, vamos ter cuidado aqui com a unidade de medida, ó. Centímetros, como eu estou falando de área, é centímetro ao quadrado. Essa é a diferença lá das unidades de medida. Volume, centímetro cúbico, área, centímetro quadrado. Estou falando de centímetro porque a questão está me dando os dados em centímetros. Se fossem metros, volume, metro cúbico, área, metro quadrado. Beleza? Continuando aqui, ele quer volume, já temos, área total já temos e a diagonal. A diagonal tem que lembrar também da formulazinha, que eu vou ter isso daqui, ó. Diagonal, vou colocar aqui a letra D. Eu vou ter todas aquelas dimensões elevadas ao quadrado, ó. 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Tudo isso daí vai estar dentro de uma raiz quadrada. Não posso esquecer da raiz, ela é muito importante nesse caso. E agora eu vou só para as continhas mesmo, ó. D vai ser igual a 2 ao quadrado dá 4, mais 4 ao quadrado 16, mais 3 ao quadrado 9. Então, somando tudo isso daí, eu vou ter 4 mais 16, eu tenho 20. 20 mais 9, 29. Então, a diagonal aí é igual a raiz quadrada de 29. Como 29 é um número primo, eu não preciso nem tirar ele de dentro da raiz. Tudo bem, pessoal? Então, mais uma vez, eu também tenho unidade de medida para diagonal. Unidade de medida para diagonal é comprimento. Então, aqui eu vou botar apenas centímetros. Tudo bem? Então, não esquece disso, tá? Unidade de medida vai ser muito importante aí nas nossas provas. Então, dá uma olhada, printa aí a tela, anota no caderno e vamos lá para o nosso segundo exemplo de hoje. Tá dizendo assim, ó. Dado um cubo de aresta 2, determine seu volume, sua área total, sua diagonal e a diagonal da face. Olha aqui, cubo de aresta 2. Mais uma vez, eu não preciso fazer o desenho, eu vou colocar aqui só para que a gente consiga visualizar esse cubo. Ó. Eu desenho um quadradinho aqui e todas as outras faces têm que ser iguais. Ó.
Então eu vou até tentar aproximar bem aqui as suas medidas para que fique o mais real possível. Tá? Então tá aqui, ó. Tem o meu cubo, né? Tá tortinho aí, mas não tem problema. Aqui é 2, aqui é 2, lá em cima também é 2. Eu não precisaria nem colocar, porque falou que é cubo, obviamente todas as suas dimensões são iguais. Vou calcular aqui o volume do cubo. O volume do cubo nada mais é do que sua aresta elevada ao cubo. Então o volume do cubo vai ser 2 ao cubo, desse cubo aqui, né? 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. Então eu tenho 8 centímetros cúbicos, tá? Não esquece dos centímetros cúbicos, já que eu estou falando de volume. Vamos lá agora para área total. Olha aqui, área total. A área vai ser igual a 6 vezes a aresta ao quadrado. Então tem aqui, ó, 6 vezes a aresta ao quadrado. A potência aqui, 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 6, 24. Então a sua área total é de 24 centímetros quadrados. Só estou aplicando as fórmulas, tudo bem? Vamos agora calcular a sua diagonal. Quando fala a sua diagonal, é a diagonal do cubo. Vou até representar pela letra D maiúscula, tá? Então a diagonal do cubo, eu estou colocando aqui a letra D maiúscula. E como que eu calculo a diagonal do cubo? Nada mais é do que eu pegar a sua aresta, que nesse caso é 2, e multiplicar pela raiz de 3. Olha, já acabou aqui, tá? Então a diagonal do cubo, 2 raiz de 3. Se eu estou falando de diagonal, eu vou parar aqui em centímetro, porque diagonal é um comprimento. E agora tem também a diagonal da face. Para diferenciar, eu vou chamar da letra D, só que agora minúscula, tá? E a diagonal da face vai ser a sua aresta vezes a raiz de 2, tá? Então, 2 raiz de 2 centímetros. Essa daí é a diagonal da face desse cubo que está aí nesse nosso segundo exemplo. Tudo bem, pessoal? Então é bem simples, é lembrar aquelas formulazinhas lá que eu falei lá no início dessa videoaula aqui e aplicar ela. Como é que pode variar essas questões? Dessa forma aqui, ó. Eu tenho aqui o nosso terceiro exemplo, ó. Tá dizendo o seguinte: determine a diagonal de um cubo que possui 64 centímetros quadrados de volume. Olha, ele tá dando aqui pra gente que o volume é igual a 64 centímetros cúbicos, né? Eu falei ali centímetros quadrados, mas é centímetros cúbicos. E ele tá pedindo pra gente a diagonal do cubo. Diagonal do cubo é isso aqui, ó. Estou representando pela letra D maiúscula porque é a diagonal do cubo e não a diagonal da sua face. É sempre a sua aresta que multiplica a raiz de 3. Aí você vai pensar o seguinte, olha, eu só preciso ter a aresta do cubo para saber qual é a sua diagonal. Beleza, é só isso mesmo. Mas eu não tenho, a princípio eu não tenho. Eu vou ter que descobrir a aresta desse cubo através dessa informação. Dessa informação aqui, ó, que o volume é 64 centímetros cúbicos. Porque eu já sei como que eu calculo o volume. O volume de um cubo é sempre calculado como a sua aresta elevada ao cubo. E a sua aresta elevada ao cubo, o problema já está falando para a gente que é igual a 64. Então, se eu tenho que a aresta elevada ao cubo é igual a 64, eu tenho que a aresta vai ser igual a raiz cúbica de 64. O que é a raiz cúbica de 64, pessoal? É um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes eu vou encontrar 64. Então a aresta aqui, ó, é igual a 4. Como que eu sei que é 4? Vê se não é isso, ó. 4 vezes 4 vezes 4, 3 vezes. 4 vezes 4 dá 16, 16 vezes 4, 64. Então a raiz cúbica de 64 é igual a 4. Então a aresta é igual a 4 centímetros. Tudo bem? E agora sim eu consigo descobrir quem é essa diagonal. A diagonal então vai ser, ó, D vai ser igual a aresta, que é 4, multiplicada pela raiz de 3. Então essa raiz de 3 aqui já é da formulazinha, né? E esse 4 aqui é a minha aresta que eu descobri através da dica lá, né, da informação do volume. Beleza, pessoal? Então a diagonal é 4 raiz de 3 centímetros. Beleza? Então essa forma aí que pode variar um pouquinho pra gente. A gente tem que interpretar, utilizar uma informação para obter outra. Vamos lá para o nosso quarto exemplo aí. Está dizendo o seguinte: determine a altura de um paralelepípedo de comprimento 6 centímetros e largura 4 centímetros, sabendo que seu volume é de 48 centímetros cúbicos. Olha só, volume é igual a 48 centímetros cúbicos. Eu já sei que o volume é esse. Está pedindo para que a gente calcule a altura. Ele já deu para a gente o comprimento e deu também a largura. Então eu vou fazer o seguinte: como que eu calculei esse volume aqui?
Na verdade, eu não calculei, o problema já deu pra gente. Só que eu sei o seguinte, volume é sempre calculado como A vezes B vezes C. E isso tudo aí é igual a 48, porque o problema está informando isso pra gente. Então é o seguinte, A vezes B, eu vou colocar aqui, ó, A sendo o comprimento e B sendo a largura. Então eu teria 6 vezes 4 vezes C, que eu não sei qual é, igual a 48. E daí, ó, se eu tenho comprimento vezes a largura, o próximo, obviamente, é a altura. Então eu resolvo isso. 6 vezes 4 vai dar 24 vezes C, tudo isso é igual a 48. Se eu quero saber qual é a altura, o C fica aqui e o 24 que estava multiplicando desce dividindo. Então eu tenho 48 dividido por 24. Então 48 dividido por 24 vai dar 2. Eu tenho aí que C, que é a minha altura, é igual a 2 centímetros. Então, basicamente, o que eu preciso saber de paralelepípedo e cubo? Eu preciso saber como que eu calculo volume, área e diagonal. Sabendo essas três formulazinhas aí, o restante é a interpretação do problema, beleza? Então, por hoje a gente vai ficar por aqui. Se tiver alguma dúvida, deixa ali nos comentários que eu vou responder. E na próxima aula a gente vai fazer somente exercícios. Então, no mais é isso, um abraço aí do professor Reinaldo Amirato.